Boa noite. Eu normalmente não ando tão amarrado assim. Estou tentando descobrir como fazer tudo isso. Ah, realmente, as coisas que eu ia dizer um pouco sobre o nosso passado, o nosso irmão falou e muito bem. Eu sinto honrado em estar aqui com vocês esta noite. Faz muitos anos que quero conhecer melhor os irmãos aqui de Recife. Como o irmão mencionou, nós tivemos o privilégio de trabalhar no Reino de Deus em São Paulo por vários anos, 9 anos. E depois, quando voltamos para o Brasil, em 1985, ajudamos a começar a igreja lá em Fortaleza. Já estava no seu segundo ano. E realmente foi uma experiência muito boa, muito positiva. Damos graças ao Senhor. Ah, ok. Assim talvez facilite um pouco. Vamos ver como tudo isso vai funcionar. Então ajudamos a começar a igreja lá em Fortaleza, pela graça de Deus. Domingo retrasado, tivemos um culto combinado, chamamos combinado porque uma vez por ano eles convidam os membros das congregações da grande área metropolitana de Fortaleza e também do estado, aqueles que podem vir. E tivemos 750 irmãos, sendo 650 adultos e seus filhos, não é? E realmente foi um culto maravilhoso, os irmãos todos cantando de coração. E depois, esse último domingo, tivemos um culto também muito especial na igreja de Itarema, que está crescendo. Praticamente todas as congregações estão se levantando de novo, não é? Depois da Covid, do problema de não poder nos reunir durante tanto tempo. E lá no Ceará, eles também estão se levantando e crescendo de novo. Eu gostaria hoje à noite, amanhã e quinta-feira à noite, falar um pouco sobre o casamento. Este assunto, fortalecendo os nossos casamentos. Pela graça de Deus, e o irmão mencionou, eu fui casado com minha esposa Elizabeth, 53 anos e 4 meses. Ela faleceu justamente dia 2 de outubro do ano passado. Então, ontem completou o primeiro ano do falecimento da minha esposa Elizabeth. Ela me ajudou, em parte, formulando este estudo, fazendo este estudo. Realmente, o que nós queríamos fazer, espero que vamos conseguir fazer, queríamos compartilhar com irmãos dicas, coisas, lições, verdades que aprendemos ao longo dos 50 anos de convivência conjugal. Eu sei que vários de vocês poderiam também vir aqui na frente e dar este mesmo estudo. Mas, como também mencionei, se saímos cada noite levando uma ou duas coisas que nos fazem pensar, que podem nos abençoar em nossos casamentos, que podem fortalecer os nossos casamentos, que podem nos preparar talvez para dar uma palavra de conselho, uma palavra a um amigo, um irmão em Cristo que está passando, ou irmã que está passando por dificuldades. Então eu acho que terá sido algo que valeu a pena. Fortalecendo os nossos casamentos. Quero começar mencionando algo bem rápido, não vamos gastar muito tempo nisto. Não é preciso dizer, eu acho, entre nós,
que já abraçamos a palavra de Cristo, abraçamos o reino de Cristo, entendemos que há uma vida toda especial que o nosso Senhor nos ensina como membros do seu reino. Nós não somos simplesmente membros de uma sociedade, de uma nação. Somos sim, mas nós somos membros do corpo espiritual de Cristo, do reino eterno de Cristo, e Ele nos ensina como nos conduzir, como nos comportar em todas as áreas da vida, inclusive nesta área de casamento. E o casamento, então, é um plano do Criador. Do Criador. O casamento é um plano que Ele mesmo deu desde o princípio. Conforme o plano de Deus, o casamento é para toda a vida. Conforme o plano de Deus. Agora estou começando eu acho que eu vou ficar só com isso. Ia tentar usar o meu... Ok, a fidelidade sexual faz parte do plano de Deus. Todas essas coisas nós sabemos. O casamento, conforme o plano de Deus, no princípio, é a união entre um homem e uma mulher. Não entre duas mulheres, não entre dois homens, não entre uma mulher e dois ou três homens, ou como recentemente, por incrível que pareça, estou falando a pura verdade, uma pessoa, nem vou mencionar o país, não foi o Brasil, felizmente, processou o governo da cidade dela porque esta cidade não autorizou o casamento dela com uma parede. Ela tinha decidido que ela amava esta parede. Ela queria passar a vida com esta parede. Quer dizer, você vê como as pessoas estão se desviando e passando cada vez mais longe do nosso Deus. O plano do nosso Deus é simples. Um homem, uma mulher para toda a vida e sendo fiéis um ao outro. Agora, sabemos que a vida não é perfeita. Sabemos que às vezes nós não seguimos como seres humanos o plano de Deus. Graças ao Senhor que existe arrependimento, que existe perdão e que existe sempre a oportunidade para voltar a seguir mais de perto a vontade do nosso Senhor. Mas o plano de casamento é um plano divino. E se é um plano divino, foi dado por nosso Deus para o nosso bem, para a nossa felicidade e para a felicidade dos nossos filhos. Não é verdade? Não é só, nós não queremos levar simplesmente uma vida egoísta, só pensando em nós mesmos. Queremos levar uma vida pensando também em nossos filhos, em nossas famílias, em nossos vizinhos, em nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então, o nosso Deus nos deu este plano exatamente para que possamos ter vidas mais felizes, vidas cheias de gozo, de propósito. E eu queria mencionar um pouco disto. O amor de Deus deve estar no centro do relacionamento do casal. Aliás, de todo relacionamento. Qual é o primeiro mandamento que o nosso Senhor Jesus disse? Este é o primeiro mandamento. Em todas as circunstâncias, ele diz amar a Deus com toda a sua alma, mente, coração e forças. Agora, isso aplica em tudo, em todos os relacionamentos, especialmente em nossos casamentos. Amar a Deus em primeiro lugar. E depois vem um segundo mandamento, não é? Amar o nosso próximo, como nós mesmos. Mais uma vez, quem é mais próximo que a nossa esposa ou nosso esposo? Nosso cônjuge. Ela ou ele é a pessoa mais próxima de nós. E Jesus diz que devemos amar o nosso próximo. Este é o segundo mandamento maior. Porque não há outra pessoa mais próxima.
Eu posso dizer, como mencionei, a minha esposa faleceu faz 1 ano. Eu sinto falta. Passamos 53 anos juntos. 4 filhos, 11 netos, 5 bisnetos. Compartilhamos todas as experiências da vida, os momentos bons, os momentos não tão bons, os desafios, momentos de tristeza, de grande alegria. E ela já não está mais. Ela não volta para mim, eu irei para ela, mas ela não volta. E dou graças ao Senhor, ela está nas mãos do nosso Criador, soberano. Está muito melhor agora do que estava durante os últimos anos, passando as dores, sentindo as dores que ela sentiu durante todo aquele tempo. Mas aprendemos durante os 50 e mais anos, mais que 50 anos, a amar um ao outro mais e melhor e de acordo com a vontade do nosso Deus. Para alguns casais, é difícil aceitar que Deus deve estar em primeiro lugar, mesmo acima do relacionamento com os nossos cônjuges. Não sei se você já tem encontrado, talvez tenha experimentado isso. Alguns casais querem que o seu cônjuge seja tudo em sua vida. Basicamente que ocupa o lugar de Deus. Mas a verdade é que a minha esposa não pode ser meu Deus. E nem o esposo de alguém, o seu Deus. E o que nós temos que aprender é que seremos muito mais felizes como casais se Deus está em primeiro lugar. Se honramos o nosso Deus em primeiro lugar. E isto fará com que sintamos um amor mais poderoso, mais profundo um ao outro, porque amamos a Deus em primeiro lugar. Pelo menos algo que nós aprendemos ao longo dos anos. Então é grande bênção entendermos que o nosso Criador deve estar no centro das nossas vidas em tudo, especialmente em nossos casamentos. Sabe, eu não conheço nenhum casal que tem colocado Deus em primeiro lugar, que está servindo a Deus em primeiro lugar. Eu não conheço, depois de 60 anos de vida cristã, eu me batizei em Cristo, quase 60 anos atrás. Eu não conheço nenhum casal que tenha chegado para dizer, olha, eu sou mais miserável, mais infeliz, não é? Porque sirvo a Deus em primeiro lugar. O meu casamento está pior porque servimos a Deus em primeiro lugar. De jeito nenhum. O Senhor nos traz felicidade, o Senhor nos traz gozo, o Senhor nos abençoa quando servimos a Ele em primeiro lugar, e isso nos ajuda a amar o nosso próximo, a nossa esposa, nosso esposo, melhor e de forma mais profunda. Bom, vamos passar um pouco mais adiante. Este ponto eu acho que já deu para entender. Uma outra dica, uma outra coisa que nós aprendemos ao longo dos anos é que há coisas que somente Deus pode fazer no seu casamento e no meu casamento. Coisas que só Deus pode fazer. O pecado é uma coisa que alcança a todos. O egoísmo é algo que todos batalhamos. E isso afeta os nossos casamentos. Agora, a única maneira que eu vou poder vencer este problema do egoísmo, do pecado, é deixando que Deus trabalhe na minha vida, no meu coração. Que Ele me transforme
aos pouquinhos, dia após dia. Egoísmo é aquela atitude, eu quero o que eu quero e quando eu quero e não me importa o que você quer. Não é verdade? Esse é o egoísmo. E às vezes isso acaba nos prejudicando os nossos casamentos. Eu quero o que eu quero. E às vezes até manipulamos um pouco os nossos cônjuges para conseguir o que queremos. Não é? Oh, meu bem, mas você sabe que isso seria melhor para nós. Talvez ela não está convencida disso, mas você está convencido disso. E vice-versa. Às vezes manipulamos um pouco. Temos que lembrar que há coisas que só Deus pode fazer num casamento. Uma transformação que vem do Senhor. E só Ele pode nos ajudar a vencer o egoísmo, que é um veneno. Sabe, o egoísmo é um veneno para seu casamento. E meu. Casamento de qualquer um. É um veneno. Verdadeiramente. Somente o nosso Deus pode nos ajudar a subjugar o nosso ego por seu Espírito Santo, que habita em nossos corações, que nos leva a pensar mais, e vamos falar mais sobre isso depois, mais nos outros do que pensamos em nós mesmos. Não é? Mais na minha esposa do que eu penso em mim mesmo. Há coisas que somente Deus pode fazer. Também temos que lembrar que amar, e alguém me ajuda com o tempo, tá bom? Porque eu estou com tanta coisa aqui que eu não sei que... às 10 para as... Ok. Amar, temos que lembrar, irmãos, e uma lição muito importante que nós aprendemos depois de certo número de anos como casal. Amar é verbo. Amar é um verbo, não é? Sabemos que é um verbo. A nossa cultura nos ensina que o amor é um sentimento. O amor é algo que você sente, mas você não pode explicar, não tem palavras para explicar e tal. Mas a verdade é que, de acordo com a Bíblia, amar é muito mais uma decisão. Não é simplesmente um sentimento. Agora, não estou dizendo que os sentimentos não estão envolvidos. E quanto mais praticamos o amor, mais sentimos este sentimento do coração. Mas quando invertemos as coisas e queremos só o sentimento e esquecemos que o amor é um verbo, é o que fazemos. É uma decisão que nos leva a fazer. Quanto mais tomamos esta decisão e fazemos isso, agimos desta forma, mais sentiremos este sentimento que é o amor. É uma decisão de servir a outro. O amor não é o que eu sinto, é o que eu faço. O casal feliz é o casal que tem aprendido esta lição. Certa vez uma senhora chegou e estava falando com um irmão em Cristo e disse: eu acho que eu não amo mais meu esposo, não é? Eu não amo mais ele. E o irmão em Cristo ficou assim, não é? Chocado com as suas palavras e depois de pensar uns momentos, ele disse: mas, irmã, por que você não toma a decisão de amar o seu marido? Você decidiu que não quer amar o seu marido? Não, mas eu não sinto o que eu sentia. Então volte toma a decisão de amar o seu esposo e você voltará a sentir o que você sentia. Eu acho que realmente esta é uma grande verdade. Tomamos a decisão de amar o nosso cônjuge. Eu não sei quantas vezes durante os 50 anos que eu fiquei um pouco chateado com a minha esposa Elizabeth, ela ficou um pouco chateada comigo e poderíamos ter dito simplesmente: lavamos as mãos.
acabou-se. Não quero mais saber. Não nos amamos. Não. Existia um compromisso primeiro com o nosso Deus e depois entre nós para amar o nosso próximo, não é? A nossa esposa, nosso esposo. E este fez um laço, construiu um laço forte entre nós dois e conseguimos superar aqueles momentos difíceis. Momentos difíceis, mas pela graça de Deus superamos aqueles momentos, porque não esquecemos que amar é sobretudo uma decisão que nos leva a agir, nos leva a fazer muito mais e muito melhor mostrar nosso amor em ação do que simplesmente dizer, meu bem, te amo, mas a minha vida não reflete talvez este amor que eu estou expressando, mas não estou vivendo. Amar é uma decisão que nos leva a agir, a fazer as coisas. Como casal, chegamos à conclusão, depois de certo número de anos, que queríamos chegar a ser e a ter tudo que podíamos ser como um casal. Aprendemos bem cedo em nosso casamento que a mediocridade não era opção boa para nós. Não era opção boa para nós. Queríamos sentir, queríamos ter, queríamos possuir, queríamos experimentar 100% daquilo que o nosso Criador entendeu, pretendeu para o casamento. Por que se satisfazer com 40%, 30%, 50% no seu relacionamento como casal, se você pode ter mais, muito mais, e se Deus quer que tenha mais? Então chegamos à conclusão, não vamos nos satisfazer em ter 30% ou 40%, que leva as pessoas, às vezes, de certo tempo a dizer, não, já me cansei desta pessoa, já não sinto a mesma coisa, etc. Devemos entender que Deus quer que tenhamos um relacionamento forte, feliz, que persevera os problemas, as dificuldades, e não nos satisfazer com um relacionamento anêmico. Há muitos casais que estão vivendo um casamento, uma vida de um casamento anêmico. Não morreu ainda, mas está correndo perigo. Não é? Está correndo perigo. Então, tomemos a decisão. Não vamos aceitar isto. Por que eu vou aceitar, mais uma vez, só ter 50%, 60% da felicidade que Deus quer que eu tenha? Não estamos falando agora de pecado, não. Vamos sair e fazer alguma coisa que supostamente vai nos trazer maior felicidade. Estamos falando daquelas coisas que o nosso Deus já tem revelado na sua palavra para nos trazer maior felicidade. E outra coisa, como é que isso vai afetar o futuro dos nossos filhos? Se eles veem os seus pais felizes, comprometidos um com o outro, que não se satisfazem com uma vida pobre, um casamento pobre, anêmico, fraco, mas que estão sempre buscando crescer no seu relacionamento. Será que isso não vai abençoar os nossos filhos? Será que eles não vão aprender? Olha, então, agora já entendi, é isso o casamento. Eu vejo muitos dos meus amiguinhos e seus pais estão sempre gritando e batalhando, lutando, quer dizer, é um verdadeiro caos às vezes.
na casa dessas pessoas. Mas na minha casa, o meu pai ama a minha esposa, a minha mãe. E a minha mãe ama o meu pai. Eles se tratam com respeito. Eles não estão sempre gritando um com o outro. Eu vou fazer isso. Não. Porque os meus pais têm um casamento mais feliz, melhor, sólido. Esta é a lição que queremos para os nossos filhos. Eu acho. Então, o desafio para cada casal é determinar que não se satisfará com menos que 100% de todo o seu potencial que tem no casamento, no relacionamento. Sabe, eu tenho visto, e você também, eu acho, devem ter visto, vocês têm visto casais já de 50, 60, às vezes até 70 anos de casamento, sentados juntos, e geralmente até de mãos dadas, e um olhando para o outro, e você vê pelo olhar um carinho, um amor, uma ternura especial que ainda existe entre este casal. Como é que pode? Porque eles decidiram que eles querem mesmo este tipo de relacionamento. E este casal, que já está casado 50, 60, 70 anos, eu te garanto uma coisa, se você perguntar para marido, você ainda considera sua esposa bonita, linda, desejável? Como você sentia, havia antes, anos antes, décadas antes? Eu te garanto, ele diria, sem hesitar, sem... qual a palavra? Pestanejar, sem duvidar. Sem duvidar. De imediato, ele diria sim. E com sorriso, sim. Eu considero minha esposa bonita, linda. Como ela era 50 anos atrás. Se fizer a mesma coisa, a esposa, ela vai dar a mesma resposta. Então, o casamento é uma coisa que não tem que ficar cada vez menos. Cada vez mais fraco. Cada vez menos, como é que eu posso dizer? Que satisfaz menos em todos os sentidos, emocionalmente, fisicamente. De jeito nenhum. Se seguimos o que o nosso Deus nos ensina, não vai ficar assim. Mas é uma decisão. Ideal, e às vezes, outro ponto que queria mencionar, em termos ideais, ambos vão chegar a essa mesma conclusão e vão trabalhar exatamente com este mesmo objetivo, não é? Amar um ao outro, não se satisfazer em ter um relacionamento fraco ou anêmico, etc. Em termos ideais, deve ser o marido e a esposa que chegam a esta conclusão. Mais uma vez, a vida não é ideal. E às vezes temos irmãos e sua esposa não é cristã, ou ela não pensa desta forma. E irmãs e seu esposo não é cristão e não pensa desta forma. E realmente, a única coisa que eu posso dizer é que, neste caso, a pessoa cristã, neste casamento, tem que carregar maior peso no ombro. Tem que decidir, bom, eu não posso controlar o meu marido ou a minha esposa, mas eu posso controlar os meus pensamentos, as minhas emoções e a maneira que eu me comporto. E vamos falar mais sobre isso em algum momento. Então, às vezes, mais uma vez, em termos ideais, ambos têm decidido, é isso que queremos. É isso, vamos batalhar para isso, juntos. É como duas pessoas remando
num barco, não é? E cada uma está fazendo a sua parte. Mas às vezes o marido cristão ou a esposa cristã tem que remar para os dois. Coisa interessante, conheço muitos casais hoje em dia super felizes que começou assim, só um que estava remando. Mas com o passar do tempo, vendo o exemplo, é isso que Pedro nos diz em 1 Pedro 3, não é? Por seu exemplo, talvez o seu marido venha aceitar o Evangelho de Cristo. Mas devemos decidir, queremos ter tudo que o nosso Deus quer que tenhamos. Outra coisa. Coisa interessante, como está o nosso tempo, irmão? Falta 2 minutos. Ok. Queremos que vocês tenham como 10 minutos para ir no banheiro, tomar uma aguinha, alguma coisa. Mas deixa eu correr rapidinho, terminar este ponto. Coisa interessante sobre o casamento. Sempre há mais. Você acha que você conhece sua esposa completamente? O seu esposo completamente? Não. Conhecemos uma parte desta pessoa tão complexa, tão complicada, tão incrível, que Deus criou, que nunca chegamos ao fundo do poço, nunca chegamos lá e chegamos ao ponto em que podemos dizer, já sei tudo sobre meu esposo, minha esposa. Não, algumas coisas sim, sabemos, mas sempre há mais. Eu acho que não é abusar as palavras de Paulo em Efésios 3, 20 e 21. Ele falando sobre Deus, diz aquele Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nosso Deus está presente, Ele é infinito, Ele pode fazer infinitamente mais em nós. E essa mesma qualidade de dizer que sempre há mais, sempre podemos aprender o nosso esposo, a nossa esposa, compreendê-la melhor, é uma grande verdade do nosso Deus. Deixa eu ver. Como o nosso relacionamento com o nosso Criador nunca deixa de crescer, vocês já têm aprendido essa verdade, não é? Pedro diz, sigam crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. O nosso relacionamento nunca deixa de crescer com o nosso Deus. Nunca deixa de crescer entre nós também, como casais. Se é que estamos fazendo o esforço, não é? Se é que estamos fazendo o esforço. O relacionamento da Elizabeth e eu estava muito mais profundo, maduro, rico, cheio de gozo e satisfação depois de 50 anos do que estava no princípio. E eu creio que o nosso Deus ficou satisfeito com isto. E ficará satisfeito em todas as nossas vidas, se tomamos esta decisão e trabalhamos para chegar a ser tudo que podemos ser, que o nosso Deus quer que sejamos. Obrigado, irmãos. Vamos ter um breve intervalo. Mas vamos continuar pensando sobre casamento, dicas que podem nos ajudar, lições que podem nos abençoar, coisas que vão fortalecer o nosso relacionamento. Próximo ponto que eu queria mencionar é a palavra, se resume com a palavra compromisso. Compromisso, compromisso, compromisso. O casamento forte, firme, perseverante, que chega aos 30, 40, 50 anos, é o casamento em que houve compromisso um ao outro. Em primeiro lugar, com Deus, mas em segundo lugar, com o nosso cônjuge. As palavras de Jesus realmente se aplicam muito bem aqui. Se lembra em Mateus capítulo 7,
24 ao 28, mais ou menos, ele diz que homem que constrói a sua vida sobre a minha palavra é um homem sábio, como aquele homem que constrói a sua vida sobre a sua casa, sobre a rocha. E depois ele diz, mas o homem que não constrói a sua vida sobre a minha palavra é como aquele que constrói a casa sobre a areia. Essas palavras se aplicam tão bem ao casamento. Se nós construímos os nossos casamentos com este tipo de compromisso na palavra de Deus e um ao outro, não tem como falhar, não tem como não conseguir ter um casamento sólido. Vão vir as tempestades da vida, sem dúvida, vão vir as tempestades da vida. Virão os momentos em que vamos ter que decidir, vale a pena seguir adiante? Vale a pena continuar juntos? Se o seu casamento é construído sobre o fundamento do compromisso com Deus, da sua palavra e compromisso um ao outro, o ponto que quero enfatizar é que sempre haverá uma solução, sempre acharão um caminho para seguir adiante. Eu não creio que o casamento cristão tem que falhar. Se os dois estão comprometidos. Mais uma vez, a vida não é sempre ideal. E às vezes somente um que está remando. Não é? Entendo isso. Mas eu estou dizendo, se os dois estão contribuindo, comprometidos, sempre vão encontrar uma maneira para contornar qualquer dificuldade que aparecer. Compromisso tão importante. Outro ponto. O crescimento não vem sem esforço. Mais uma vez, aquela palavra amar, um verbo, não é? Não importa a área da vida, se estamos falando de esportes, educação, trabalho, o que seja, sem esforço, nada é feito. Pessoa que não se esforça, o que pode esperar? O fracasso, não é? Pessoa que não se esforça pode esperar o fracasso. O crescimento em nossos relacionamentos, nossos casamentos, exige esforço, dedicação, perseverança. Como em nossos trabalhos, é muito importante trabalhar duro, prestar atenção a detalhes, ser muito, qual seria a palavra? Confiáveis e responsáveis, pronto para ir à milha extra quando necessário, trabalhar horas extras quando necessário. Essas são as atitudes que o bom patrão quer dos seus empregados, não é? E devem ser as mesmas atitudes que nós, o empresário, que nós devemos manifestar em nossos casamentos. Não existe nada no seu mundo pessoal mais importante que impacta mais as pessoas ao seu redor do que o seu casamento. E falaremos mais sobre isto depois. Jesus disse, melhor é servir que ser servido. Atos 20 e também ele diz em Marcos 10 que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, este esforço de servir uns aos outros é primordial se queremos ter casamentos felizes. Outra coisa que queremos sugerir é que a única pessoa que entendamos que a única pessoa que eu posso controlar realmente sou eu mesmo. A única pessoa que eu posso controlar no meu casamento sou eu. Eu posso manipular, eu posso ameaçar, eu posso abusar verbalmente
ou, não quero nem pensar, fisicamente, para nós que fazemos parte do reino de Deus, de jeito nenhum, mas realmente a única pessoa que eu posso controlar neste relacionamento que chamamos casamento sou eu mesmo. Eu não posso controlar a minha esposa. E ela também não pode controlar a mim. E é muito importante que entendamos isto. Se queremos ser pessoas felizes, mais felizes, devemos evitar e até fugir de manipulação, de força física ou emocional, ameaças. Estas são atitudes que realmente não têm lugar em nossas vidas como filhos de Deus. Paulo diz que maridos devem amar as suas esposas como? Como Cristo amou a igreja. Será que Cristo tenta nos manipular para obedecê-lo? Tenta nos obrigar para obedecê-lo? Tenta nos ameaçar para obedecer a sua vontade? Não. Claro que não. A mesma coisa no casamento. Nós não ameaçamos, não tentamos obrigar, não tentamos manipular. Servimos, amamos. E não existe nenhuma coisa mais poderosa neste universo do que o amor verdadeiro, sincero, para com Deus e para com o nosso próximo, especialmente para com as nossas esposas. É poderosíssimo este amor. Jesus acrescenta: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que vocês, à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, nós não estamos aqui para julgar, para ser hipercríticos em nossas atitudes, sempre apontando o dedo, sempre apontando os defeitos para as nossas esposas, nossos esposos. Estamos aqui para apontar o dedo para nós mesmos, talvez, e servir um ao outro. A fórmula para a felicidade conjugal começa com cada cônjuge determinando cuidar de si mesmo, ao invés de assumir o papel de inspetor ou crítico de tudo que seu cônjuge faz. Uma irmã em Cristo estava comentando certa vez que no começo de sua vida como casal, o marido dela, eles já cristãos, mas muito novos na fé, ele tinha essa tendência. Acho que chegava nervoso do trabalho, às vezes cansado, mas sempre que ele chegava em casa, ele descobria algo, não é? Que ela não tinha feito, deveria ter feito. Ela fritou o ovo errado, não é? Bom, estou exagerando um pouco, não foi bem isso, mas ele descobria sempre coisas que estavam erradas e aquilo afetou o seu casamento. Fez com que eles, durante vários anos, não levavam um casamento feliz. Era um casamento menos feliz do que poderia ter sido. Até que um dia ele caiu em si e compreendeu: o que é que eu estou fazendo? Eu sou um filho de Deus. Como é que eu vou chegar em casa sempre criticando a minha esposa assim, desta forma? E ele fez um esforço para não seguir fazendo aquilo sempre. De vez em quando caía naquele erro. Mas ele fez um esforço para não ficar sempre criticando a sua esposa.
e o seu casamento completamente mudou de aspecto. Às vezes as nossas esposas também podem cair neste erro, não é? Sempre estão criticando, cutucando. O meu marido não ganha o suficiente, não me compra a roupa que eu mereço, não me faz isto, não me faz aquilo. E às vezes até na frente de outras pessoas, de família, vizinhos, começa a criticar o marido. Não faz isto. Irmãos, pagamos um preço alto demais quando manifestamos este tipo de ser hipercrítico um com o outro. Mais uma vez, Jesus não veio para ser servido, mas sim para servir. Nós casamos não para ser servido, mas sim para servir. Este é o exemplo cristão. Este é o exemplo cristão. Não é o exemplo do mundo. Não é a filosofia que nós ouvimos todos os dias, mas nós pertencemos a um reino eterno do Criador. E as coisas são diferentes aqui, neste reino. Seguimos um outro Senhor. E Ele tem a fórmula para a nossa felicidade. No casamento e em todas as outras áreas da vida. Não é? Outras áreas da vida. Não é? A minha felicidade no casamento depende principalmente de mim mesmo. Outra coisa que aprendemos, não é? E outro erro que cometemos muitas vezes. Se a minha esposa sempre foi um pouco melhor comigo, se ela era um pouco mais perfeita, se ela fazia as coisas melhor, o nosso casamento seria muito mais feliz. Na realidade, a felicidade, mais uma vez, começa mais comigo do que com ela. Se cada um se preocupa em fazer a sua parte, vocês serão casais mais felizes. Cada um remando o barco de novo. Cada um cumprindo com seu dever de amar e de servir, de valorizar, de estimar, de elogiar até diante de outros de vez em quando. Não é? Quem é a pessoa que não quer e não precisa receber elogio de vez em quando? Sincero, não estou falando em bajulação, não é? Estou falando em elogio sincero. Reconhecer algo que a pessoa faz que contribui, que ajuda, que abençoa o casamento. E simplesmente dizer, obrigado, meu bem. A maneira que você faz tal coisa é uma bênção. Muito obrigado. Então, a nossa felicidade no casamento não depende principalmente do outro. Depende mais de nós mesmos. Precisamos aprender esta lição. É a verdade que quase que sempre queremos culpar os demais. Mas uma vez em Cristo, não fazemos isto. Não estou aqui para culpar você. Estou aqui para servir e para aprender, para conhecer, quando necessário até para perdoar, não é? Mas não sempre com aquele dedo apontando. O casal feliz é aquele em que ambos os cônjuges assumem responsabilidade pessoal para o sucesso do seu casamento. Assumem a responsabilidade pessoal para o sucesso do seu casamento. Se eu não aceito que faço parte deste casamento, que os meus atos, as minhas atitudes, etc., ou contribuem ou prejudicam
o bem-estar do nosso casamento, como é que podemos fazer? Quer dizer, eu recuso a aceitar que eu tenho qualquer coisa a ver. O casamento, o problema, qualquer problema que nós temos, o problema é dela, ou o problema é dele, às vezes, não é? Não, temos que assumir a responsabilidade para o sucesso do nosso casamento e fazer tudo o que podemos para que este casamento seja mais feliz. Outra coisa muito, muito importante. E mais uma vez, irmãos, eu sei, aqui temos poucos marinheiros de primeira viagem. Alguém aqui é casado menos de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ok. Temos alguns que estão começando naquela fase inicial ainda. Glória a Deus para isso. Outros já não somos marinheiros de primeira viagem nesta coisa que chamamos o casamento, não é? Já temos passado por muitas coisas que estamos falando aqui. Você poderia vir aqui e compartilhar essas mesmas lições, eu entendo. Mas uma coisa que nós aprendemos ao longo dos anos é que palavras são tão poderosas. Palavras são uma arma que pode até destroçar o coração do nosso cônjuge. As palavras podem ser incrivelmente cruéis, transformando em um punhal, praticamente, que atravessa o coração da outra pessoa. Tiago diz uma pura verdade quando ele afirma em Tiago 3, a língua é que fogo. Essas são palavras da palavra de Deus. Tiago diz, a língua é fogo. E fogo queima. Fogo destrói. Fogo prejudica. Eu tenho assistido nesses dias nas notícias, na parte da manhã, quando tomo café, geralmente assisto um pouco às notícias. E vários incêndios tremendos que temos tido aqui em diferentes lugares aqui no Brasil nos últimos dias. Algumas casas foram completamente destruídas, centros comerciais também destruídos por incêndios. O fogo fazemos coisas boas com o fogo, mas o fogo também pode prejudicar, e muito. E as nossas palavras são como fogo. Quando uma palavra forte, sarcástica, cruel, insensível, dura, escapa dos lábios, não é? Já não há como trazer aquela palavra de volta. Você já percebeu isto? Quantas vezes, eu sei que muitas vezes, ao longo dos 50 e poucos anos do nosso casamento, que eu falei alguma coisa ou a Elizabeth falou alguma coisa, tão pronto que saía aquela palavra, queríamos trazer de volta. Não, eu não queria dizer isto. Ou não deveria ter dito desta forma, porque eu sabia que aquilo ia machucar, ia magoar ela. Mas somos seres humanos e às vezes fazemos isto, não é? Mas devemos entender que as palavras são poderosas e, portanto, devemos usar as nossas palavras em nossos casamentos de que forma? Como? Para edificar, para fortalecer, para animar e não para machucar, magoar, etc. Palavras são poderosas. Todos pecamos nesta área. E mesmo não querendo, acabamos pecando. Tiago diz, todos tropeçamos de muitas maneiras. Tiago 3, versículo 2. E o contexto aqui, vocês se lembram? Qual é o contexto?
O uso da língua. O uso da língua. Ele não diz uma pessoa, outra, de vez em quando, muito raramente, tropeça nesta área. Ele diz, todos tropeçamos de muitas maneiras e falando da língua que é fogo. Então, devemos entender e devemos fazer o máximo para permitir que Cristo nos ajude a crescer e amadurecer-nos nesta área e pecar menos. E outra coisa que vamos falar, quando pecamos nesse sentido, porque é pecado. Se eu falo uma palavra assim, cruel, não merecida, que machuca, etc., eu estou pecando contra Deus e contra a minha esposa, meu cônjuge. Estou pecando contra Deus. Não é um errozinho. Eu cometi um pequeno erro. Não. Temos que admitir, foi um pecado. Mas, olhando do outro lado da moeda, virando a moeda, a pessoa que se sente ofendida, insultada, machucada, cristã, qual deve ser a atitude dela com relação a este pecado? Bom, primeiro, quem falou, geralmente vem e pede o quê? Pede perdão, desculpas. Eu errei, eu sei que fui errado, não deveria ter falado desta maneira. E qual é a responsabilidade de quem se sentiu ofendido? Perdoar. A Bíblia fala sobre esse negócio de perdão, não é? Perdão. E tanto é que Jesus diz, se você não perdoa seu próximo, o seu Pai que está nos céus não lhe perdoará tampouco. Então, é coisa séria, coisa séria. Por que é importante isto? Qual é o casamento que pode manter uma base sólida se não houver perdão? Não existe, porque ambos vão cometer erros, ambos vão dizer palavras que não devem dizer, não vão se expressar bem. Ao longo dos anos, muitas vezes, se não houver perdão, não há muito futuro para um casamento feliz. Mas em Cristo, no reino de Deus, nós entendemos que perdão é super importante. E não queremos ser como aqueles casais que, depois de 20 ou 30 anos, ainda estão brigando sobre algo que ele ou ela fez naquela época. Você se lembra o que você fez naquela época? Quer dizer, passaram décadas. Nunca houve quê? Perdão. Aquela ferida ficou aberta. Ficou aberta. Eu estou tentando... Ok, estamos bem. Então, palavras são poderosas. Todos vamos pecar às vezes. Quando pecamos, devemos ter a humildade de pedir perdão. E devemos ter a humildade de perdoar os nossos esposas ou esposos. Sabe, há o que nós descobrimos num livro, certa vez, que eu acho que faz sentido. Faz sentido. Baseado na própria vida. Este autor chamou usou esta expressão, ele disse que devemos aplicar a regra 5 por 1. 5 por 1. E o ponto dele era, neste livro, que palavras são tão poderosas que para uma palavra negativa, temos que ouvir no mínimo 5 vezes uma palavra positiva para ajudar a apagar aquela negativa. Entendeu? E não é assim, quando as pessoas falam algo duro,
a gente fica, o que é que a gente faz? Não ficamos remoendo, puxa, como é que podia ter dito isto? Como é que podia ter dito isto? Como é que podia... E passamos, às vezes, dias. Este autor, e vamos ver um pouco mais sobre isso depois, este autor diz que, no mínimo, temos que ouvir 5 vezes mais palavras positivas daquela pessoa que nos feriu. Estamos falando daquela pessoa. Não, assim, palavras positivas de qualquer um. 5 palavras positivas daquela pessoa por cada palavra negativa que ela nos falou. Eu acho que tem muita razão. Paulo diz, ele nos aconselha em Colossenses 4:6, que o seu falar seja sempre que agradável e temperado com sal. Agradável e temperado com sal. Quer dizer, palavra positiva, palavra que edifica, palavra que levanta, palavra que encoraja. Não é isso que queremos? Não queremos um casamento, um relacionamento em que levantamos todos os dias com a esperança e a expectativa de ouvir coisas positivas do nosso cônjuge e de dizer coisas positivas ao nosso cônjuge. Realmente, o casamento é como uma flor bonita, delicada, que precisa ser cuidada, precisa receber água necessária, o sol necessário, mas não demais, etc., para poder florescer, para poder realmente chegar a ser tudo que deve ser. Bem, basicamente é isso que eu queria dizer sobre este ponto. Se é que... Parece que não é tudo que queria dizer sobre este ponto. Realmente escutar. Realmente escutar. Não é fácil em nossos dias escutar um ao outro. Até no casamento. Você tem falado alguma vez com... qual a esposa que não tem falado alguma vez com seu marido, seu esposo, e ela está querendo dizer algo importante e o marido está lendo o jornal? Ou está assistindo o jornal, né? Sim, meu bem, tudo bem. Quer dizer, logo ela percebe que ele não está realmente escutando. Ou vice-versa, às vezes o marido quer dizer alguma coisa, mas a esposa não escuta. Nós devemos desenvolver em nossos casamentos, como cristãos, no reino de Deus, esta qualidade que é tão rara, tão difícil, que quase não existe em muitos lares, mas que deve existir em nossos lares, de realmente escutar um ao outro. E vamos falar mais, depois um pouco mais sobre a importância disto. Pecamos nesta área muitas vezes. Mencionei. Às vezes simplesmente não escutamos. Tiago nos diz que devemos estar, Tiago 1, versículo 19, prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Não é isso que estamos simplesmente dando um princípio bíblico. Devemos estar prontos a ouvir. Quando se trata da minha esposa, eu devo estar pronto para ouvir o que ela tem a dizer. Quando trata do esposo, a esposa deve estar pronta a ouvir.
o que ele está querendo dizer e comunicar. Realmente, quando escutamos uns aos outros, esta é a base da boa comunicação. A base da boa comunicação. Não, a comunicação não é só eu falar. A comunicação também é você escutar. E vice-versa. Devemos estar prontos para ouvir e comunicar desta forma. Quando o nosso cônjuge sente que estamos realmente escutando, a qualidade e o potencial de sucesso na comunicação aumenta muito, muito. Se eu sinto que a minha esposa está prestando atenção àquilo que eu estou tentando dizer, que é algo importante, ou senão eu não estaria falando. Estou aqui falando com quem? Falando ao ar? Quer dizer, não é? Às vezes sentimos assim, não é? Eu estou aqui falando com quem? Se eu sinto que ela está me escutando e vice-versa, então aumenta 1000 vezes a possibilidade de uma boa comunicação, uma sólida comunicação, uma comunicação eficaz. Essas são coisas tão simples, mas também profundas. Realmente escutar. Não há nada que destrói a boa comunicação mais rápido do que a falta de escutar. Pessoas que não se escutam. Se não corrigirmos o problema, eventualmente, quero que vocês pensem comigo sobre isso, eventualmente tudo naquele lar em que as pessoas não estão escutando mais, não estão comunicando mais, tudo naquele lugar cai num silêncio quase total entre o casal. Eu tenho conhecido casais assim, já não comunicam, eles já não se comunicam, não existe conversação. Estão vivendo debaixo do mesmo teto, mas como solteiros. Seria correto? Casados solteiros. Casados solteiros. Casados solteiros. Porque não há convivência. Nós somos criaturas de Deus que Ele nos deu a capacidade de quê? Da comunicação. De poder usar palavras para transmitir ideias, comunicar sentimentos, compartilhar desejos. Tudo isso. Então, realmente é super importante que nós aprendamos a escutar um ao outro.